Então, pessoal, partindo para a continuação da nossa disciplina de estatística, como eu fiquei devendo para vocês a continuação do conteúdo, então vamos a ele aqui, tá? Vamos a uma introdução. Então, o material é aquele que eu já disponibilizei para vocês, tá? Então, aqui a gente tem a ementa do que vai ser a disciplina, do que a gente vai estudar basicamente nesse semestre, tá? Peço que vocês deem uma olhada com calma, porém eu já adianto que é o seguinte, desta ementa toda, tópicos 1 e 2 a gente vai trabalhar no curso. 3 e 4 possivelmente não dará tempo, tá? É bem provável que não vá dar tempo. Vou tentar, mas imagino que não. Mas pelo menos os tópicos 1 e 2 a gente vai passar por eles com bastante detalhes. Lembrando que a parte gráfica é aquele estudo dirigido que vocês devem fazer e distribuição de frequência eu vou fazer nesta aula de hoje, ou se não em outros vídeos também, mas até quarta-feira da semana que vem eu cubro a distribuição de frequência, perfeito? Então dê uma olhada com bastante carinho aqui para a ementa para vocês saberem quais são os tópicos que a gente vai cobrir na disciplina. Como bibliografia que eu irei utilizar, vocês têm esses 3 livros aqui que também tem na biblioteca do IF, então eu acho que está tendo como pegar livros lá também. Mas basicamente o livro-texto é o do Montgomery, de Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. Para mim é um dos melhores livros da área, então assim, sigam ele sempre que possível. Bastante trechos do meu material vai ser retirado dele também, perfeito? Assim como o conteúdo dessa própria apostila também eu retirei dele, perfeito? Então vamos partir para a nossa aula, para o que vem a ser estatística mesmo e o que eu pretendo fazer com o curso de estatística com vocês. Então vamos lá, estatística e engenharia, qual que é a correlação que a gente tem? Então, suponha que um grupo de engenheiros civis estão trabalhando no campo de transportes e se preocupam com a capacidade de sistemas regionais de rodovias. Um problema típico envolveria dados sobre o número de rodovias. Um problema típico envolveria dados sobre o número de pessoas por moradia e o número de veículos por moradia, com o objetivo de gerar um modelo para as viagens com relação a esse número de pessoas e veículos. Gente, a ideia aqui básica é o seguinte, pensem vocês estão trabalhando, tá? Em algum tipo de projeto, algum tipo de plano que deve analisar qual é o comportamento das vias, das rodovias de determinado estado ou cidade. Vocês concordam que o número de pessoas que moram na região da qual você é responsável no projeto, ela é importante para o projeto? Pois, com mais pessoas morando, é bem provável que você vai ter mais veículos. Com mais veículos transitando, você vai ter um número de pessoas maior, tá, no tráfego, ou seja, seu tráfego é maior. Perfeito? Então, existe uma correlação entre os dados? Existe. Quanto mais pessoas, mais veículos, ou seja, é bem mais provável que você tenha longos, por exemplo, engarrafamentos, tempo de atraso nas viagens e por aí vai. Então, essa é a parte de correlação, onde você mostra que 2 dados têm relação entre si. A parte de regressão, ela é outra parte da estatística, que mostra para a gente o seguinte, a partir de dados correlacionados, eu estudo a correlação deles e, a partir desses resultados, eu infiro sobre o futuro. Então, aqui a gente tem 2 lados da estatística. A estatística descritiva, que ela estuda os dados e te dá uma estatística. Ela te fala, ó, isso aqui acontece, isso aqui acontece. Isso seria a parte da correlação. E a gente tem a parte da estatística inferencial, que seria a parte de pensar no futuro. Ou seja, é olhar os dados agora e poder prever o que vai acontecer amanhã. Então, se você olha hoje e sabe que a população aumenta, se o seu tráfego já é caótico hoje, com a população que você já tem, imagina conforme o tempo passe e você não faça nada e a população aumente. Então, isso seria parte da regressão. Então, aqui já tem 2 vieses da estatística. A estatística por si só e a estatística inferencial. A estatística por si só, a gente diz de estatística de posição, são medidas estatísticas, tá? Ferramentas estatísticas. Outro problema clássico da estatística. Departamentos de emergência hospitalar, os DEH, são uma parte importante do sistema de saúde. O processo pelo qual os pacientes chegam a uma DEH é altamente variável, assim como o processo de serviço. A capacidade de um DEH também é limitada. Logo, alguns pacientes poderão experimentar longos tempos de espera. Quanto tempo os pacientes esperam em média? Ou seja, pensem comigo, se você trabalha num hospital, no departamento de emergência de um hospital, é interessante você saber quanto tempo cada paciente espera. Só que quando você tem quanto tempo cada paciente espera, isso é uma informação individual daquele paciente.
Você não pode analisar individualmente e tentar supor, a partir só desse individual, como que se comporta a sua parte de emergência. Se ela é robusta o suficiente para atender todo mundo, se ela não é eficiente. Então, uma medida melhor do que a medida individual de tempo de espera seria o tempo médio, que é onde você analisa o todo e, a partir do todo, extrai uma única informação, e essa única informação ela é capaz de te dar uma medida estatística mais viável, tá? Ou mais confiável sobre qual é o tempo de espera dos seus pacientes, perfeito? Sabe-se que com longos tempos de espera, pacientes deixarão o local de um tratamento, PST. E proporção de pacientes PST é DH. Proporção é probabilidade. Então você tem probabilidade de esperar em média. Se não tem, por exemplo, uma pessoa que chega, ela talvez não tenha um tempo médio de espera, que é o que você mediu. Ela pode ter mais, pode ter menos. Então já existe uma curva de distribuição dos tempos médios. Por exemplo, o tempo médio da segunda não é o mesmo da terça. O tempo médio da terça não é igual de quarta, e assim sucessivamente. Mesmo no mesmo dia, o tempo de espera de manhã, à tarde e à noite vai variar. Perfeito? Então aqui você já tem uma distribuição de tempos médios. É o que a gente chama de distribuições de probabilidade, por exemplo. Perfeito? Então tudo isso aqui mostra a cara da estatística. A estatística de posição, a estatística referencial, a estatística inferencial. São duas vertentes da estatística. E o que liga as duas? As probabilidades. Perfeito? Então basicamente é isso que o curso foca. Analisar as medidas de posição, a partir delas fazer inferências com ela, trabalhando as probabilidades. Perfeito? Vamos então agora definir que tipos de dados a gente vai estudar e o que é estatística. Então, primeira coisa, dados consistem em informações que vêm de observações, contagens, medições ou respostas. Ou seja, faça uma pergunta e dessa pergunta, suponha que para obter a resposta você vai precisar fazer uma pesquisa. Quando você começar a perguntar a cada pessoa ou analisar um determinado experimento em laboratório, cada resultado seu é um dado, perfeito? Então, o dado é uma informação que você obtém observando determinado evento, seja natural ou não, perfeito? Então, isso é um dado. A estatística é a ciência que coleta, organiza, analisa e interpreta esses dados para as tomadas de decisões, perfeito? Então, você tem um problema, você observou o problema, colheu dados daquele problema. Esses dados vão estar ali distribuídos, você tem eles ali na mesa. Como é que você vai analisar eles? O que eles vão te fornecer? Aí entra a estatística. Então, a estatística é aquela caixinha de ferramenta onde você vai lá, pega uma ferramenta e analisa os seus dados, perfeito? De novo, lembrando, existem dois ramos da estatística, a referencial, que é a de posição, e a inferencial, que aqui no caso seria a tomada de decisão. Perfeito? Conjunto de dados. Existem dois tipos de dados diferentes que a gente chama na estatística. O primeiro deles é, imagina a situação do todo. Depois, imagina a situação de parte do todo. Pensa assim, o todo, parte do todo. O que é o todo? É o que a gente chama de população. O que é parte do todo? É o que a gente chama de amostra. A população é uma coleção de todos os resultados, respostas, medições ou contagens obtidas em um problema. Todos os resultados. Todos. Amostra é um subgrupo de uma população. Perfeito? Então, essas são as definições. Eu acho que todo mundo que está aqui já teve contato, pelo menos uma vez ou outra, com pesquisas eleitorais. Você está ali, agora a gente está em época de eleição, então é mais ainda, né? Vocês viram uma pesquisa lá eleitoral e fala assim, pesquisa realizada com 2.000 pessoas. Gente, pensa comigo o seguinte, 2.000, vamos supor que a gente está fazendo uma pesquisa para a preferência do prefeito de Jataí, por exemplo. O que a gente sabe? A gente sabe que a população de Jataí é mais de 110.000 habitantes, ou está próximo de 110.000 habitantes, eu não me lembro agora. O todo, Jataí inteira, é uma população. São todos os habitantes de Jataí. Só que quando você vai fazer uma pesquisa eleitoral, você não pergunta para todos. Porque, primeiro, para todos, nem todos irão votar, tá? Ou seja, você vai ter pessoas que nem vão estar aqui, então não tem como você analisar o todo. Então, o que você faz? Escolhe, de forma coerente, adequada, um pedaço do todo. Isso seria a amostra. A amostra é um subgrupo, é um subconjunto do todo. Perfeito?
E o porquê que há essa distinção? Essa distinção tem que acontecer porque na maioria dos experimentos estatísticos a gente não tem condição de analisar a população. É raros os casos onde a gente vai ter condição, seja financeira, de pessoal, de analisar a população. O que a gente faz? Analisa uma amostra. Como, por exemplo, nesse caso que eu comentei da pesquisa eleitoral. Mas seja você mesmo. Se você está lá no laboratório, vão ser engenheiros elétricos, e vocês querem, por exemplo, medir como que um capacitor se comporta, ou como que um resistor se comporta, por exemplo. E vocês querem analisar a lei de Ohm para esse resistor. Vocês vão lá e vão passar uma diferença de potencial pelo resistor e vão medir a corrente elétrica que passa por ele, perfeito? Você vai lá e mede a corrente uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, sim. Você pode medir ela infinitas vezes. A cada medida você vai ter um resultado, perfeito? Um dado. Agora vamos supor que o seu resistor ele só possibilita 30 análises. Se ele só possibilita 30 análises, perfeito, essa é a sua população, perfeito? Mas agora vamos supor que você tem um resistor que suporta 1000 análises, mas você não tem tempo de fazer 1000 análises. Então o que você faz? 30 análises de 1000. Então perceberam a diferença da população e da amostra? Vamos ver um exercício que talvez fique mais fácil. Então, ó, exemplo 1. Um engenheiro projetou um conector de nylon para um motor. E deste, 5.000 foram produzidos. Preste atenção, ó, 5.000 conectores de nylon foram produzidos. Ele especificou no projeto uma espessura de parede de 3 por 32 polegadas. Mas, de algum modo, ficou inseguro acerca do efeito desta decisão na força de remoção do conector. Se a força for muito baixa, o conector pode falhar. 20 unidades produzidas desse conector são testadas e obtém-se as seguintes forças de remoção. Preste atenção, 20 unidades foram produzidas. Ou seja, olha o que a gente tem aqui no nosso exemplo 1. Perfeito? Deixa eu até colocar aqui como subsection. Você teve que 5.000 conectores foram produzidos. Gente, se 5.000 foram produzidos, o que é isso daqui? Isso daqui é a sua população. Essa é a sua população, porque foram projetados 5.000 conectores. Então, isso aqui é a população, o conjunto de todos os conectores, perfeito? Agora, se você observar aqui, para ele testar a força de remoção e verificar se realmente estava dentro do projeto que ele especificou, ele não testou 5.000, ele testou 20. Porque possivelmente testar 5.000 seria muito complicado. Então ele testou 20. Ou seja, foram selecionados 20 conectores, tá? E testados. Gente, conclusão. Esses 20 conectores, então logo, esses 20 conectores fazem parte de uma amostra. Por que fazem parte de uma amostra? Pois ele é um subgrupo dos 5.000. E aqui vem um detalhe, uma pergunta que vocês podem me fazer. Como que eu seleciono esses 20? Que 20 eu devo selecionar para fazer uma boa média? Essa é uma pergunta complicada de ser feita, tá? Porque isso aí é o que a gente chama de testes de amostragem ou métodos de amostragem. Mas o método mais utilizado para pesquisa é o quê? O método aleatório. Joga os 5.000 num balde e vai lá e cata 20 deles, tá? Sem se preocupar com detalhes muito. Vai no modo aleatório. Não é o modo mais indicado, mas é o modo mais fácil. Perfeito? Então, de novo, 5.000 foram produzidos, 20 conectores foram testados. E aí, desses 20 conectores, ó, ele mediu a força de remoção em libras. Esses conectores, possivelmente, eles vão ligar duas peças mecânicas numa máquina e por aí vai, tá? Então, que ele não quer que uma peça se desgrude da outra, tá? Então, essa força de remoção que você precisa para puxar e o conector falhar. Então, ele mediu tudo aqui em libras, perfeito? Então, cada uma dessas entradas aqui, desses dados da sua tabela, é um dado estatístico. Quando você já tiver mais controle das medidas estatísticas, vocês vão estudar esses dados e aí vão conseguir retirar conclusões sobre esses dados, tá? Como, por exemplo, se esse conector, se ele é bom ou não. Ou seja, se ele teve essa insegurança, se ela foi à toa ou não. Okay? Tipos de dados. Então, a gente já viu o que é dado, o que é estatística e aonde os dados estão, na amostra e na população. Agora vamos ver que tipo de dado você consegue extrair de pesquisas, perfeito? Então vamos a eles primeiro.
São dois tipos de dados em um grande bolo, perfeito? Os dois tipos de dados são os dados qualitativos, vem de qualidade, e os dados quantitativos, que vem de quantidade, perfeito? Qualidade, quantidade, qualitativo, quantitativo. No nosso curso, a gente vai focar no estudo dos dados quantitativos, porque eles são uma grande maioria deles que são utilizados. Os qualitativos também são usados? São, mas na área nem tanto. Perfeito? Então a gente vai focar nos quantitativos, mas para não deixar passar em branco, eu vou explicar os que são os qualitativos. Então consistem de atributos, rótulos ou entradas não numéricas. E vão se dividir em dois tipos de dados, os nominais e os ordinais. Então, de novo, os qualitativos, atributos, rótulos ou entradas não numéricas. Então, por exemplo, se você quer saber a cor dos olhos de uma população, isso é um dado qualitativo. Azul, verde, preto, castanho, por aí vai. Se você quer saber qual é a cor de roupa mais usada no Réveillon de 2020, qualitativo também, perfeito? Se você quer saber o nome das pessoas que moram em tal região, qualitativo. Tá? E aonde entra o ordinal? O ordinal seria quando você começa a colocar em ordem, tipo bom, ótimo, péssimo, regular, por aí vai. Quando você coloca em ordem, primeiro, segundo, terceiro. Tá? Então, nesses casos, você tem os dados qualitativos ordinais. Perfeito? Então, está explicado aqui. Ó, nominal. São categorizados usando nomes, rótulos ou qualidades. Então, cor, nome de pessoas e por aí vai. Dados ordinais são aqueles que podem ser organizados em ordem ou posição, mas as diferenças entre as entradas de dados não são significantes. Tenho certeza aqui que vocês já devem ter respondido pesquisas onde você tem lá uma escala e você tem que responder muito satisfeito, satisfeito, regular, insatisfeito, muito insatisfeito e por aí vai. Isso é uma escala que você está fazendo uma pesquisa qualitativa, você está vendo a qualidade de um produto, tá? E quando você organizar os dados, você vai organizar eles em dados ordinais. Por mais que você possa fazer uma pesquisa nominal, você os organiza em uma ordem, tá? Então você vai ter dados ordinais, perfeito? Então aqui a gente tem um segundo exemplo, ó. Os 10 melhores tenistas profissionais segundo a ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais, em agosto de 2016, foi essa que está aqui para vocês. Então, esse daqui é um conjunto de dados. Você tem a posição e os nomes. E aqui os pontos que essas pessoas têm para ocupar essas posições. Perfeito? Então, você tem aqui, ó, primeiro lugar ficou para Novak Djokovic, segundo Andy Murray e assim sucessivamente. Cada nome aqui, ó, é um resultado para a sua pesquisa. Quais são os melhores tenistas profissionais? Se você faz essa pergunta, você já consegue retirar esses dados. Agora, pensa que você vai restringir aos 10 primeiros. De novo, então esses aqui são os 10 primeiros. Quando você os coloca em ordem, então você vai ter dados qualitativos ordinais. Pois eles estão em ordem. Existe uma ordem que os difere. Perfeito? Basicamente é isso. Então, dados qualitativos são nomes, cores, por aí vai. Quando você os coloca em ordem, são dados qualitativos ordinais. Se não importa a ordem, se importa só os nomes, são dados nominais. Perfeito? E quem são os dados quantitativos? Então, os dados quantitativos, igual eu falei, vão ser números, tá? Quantidades. Então, consistem de medidas numéricas ou contagens. São divididos em duas categorias, dados discretos ou dados contínuos. Então, de novo, dados quantitativos são contagens. Medidas numéricas, medidas cujo resultado é numérico. Quais são as categorias? Dados discretos e contínuos. Quem são os dados discretos? É quando há um número finito ou contável de possíveis resultados a serem listados. Por exemplo, o que vão ser dados discretos? É quando você consegue contar 0, 1, 2, 3. Por exemplo, há um número de pessoas que votou em tal candidato. Isso é um dado discreto, porque ou 0 pessoas votaram, ou 1 pessoa, ou 2, ou 3. Não existe 2 pessoas e meia votou na pessoa, não. Tá? Outra pergunta, quantos acidentes acontecem em uma via? Perfeito? É outro tipo de dados discretos. Quantos resistores não falharam quando uma placa queimou? Outro dado discreto. Perfeito? Agora, o que são os dados contínuos?
é quando há um número incontável com representação real de possíveis resultados. Ou seja, é se o número do seu dado ele é real. Então, por exemplo, a corrente que passa por um circuito, tá? Ou pelo um resistor, desculpa, a corrente que passa por um resistor, ele é um dado contínuo. Por quê? É uma medida física, uma medida natural. Então, ela tem representação real. Por mais que quando você mede ali, tá? Com a perímetro, por exemplo, a corrente, e lá está dando 1,25, e você coloca no papel só 1,25, e você vai achar que isso é um número discreto, porque é só 1,25, aquela medida é contínua, tá? Por que aquela medida é contínua? Porque ela tem representação real. Então, é o que a gente fala que o dado contínuo está maquiado de discreto. Ele está disfarçado de discreto, mas ele não é discreto, ele é contínuo. É só se você pensar, se a sua resposta poder variar, se ela puder variar em um intervalo, então é contínuo. Se ele for fixo, é 1, 2, 3 ou por aí vai, é discreto. Então aqui tem um exemplozinho fácil. Ó, número de componentes mecânicos em uma máquina é um dado discreto, é o número de componentes. Então tem 0 componentes, 1 componente, 2 componentes, 3 componentes. A letra B. Quantidade de concreto em quilograma gasta em uma construção. Esse daqui já é um dado contínuo, porque, gente, quantidade de concreto, peso do concreto, por exemplo, tá? Ou o volume do concreto, no caso aqui. Aqui ele está perguntando em quilograma. Então, isso é um número contínuo, porque você pode fazer de 0 a 1.000 quilogramas. Porém, ali dentro, entre 0 e 1.000, você pode usar a quantidade que for. Você pode fazer, por exemplo, 10,7854 e por aí vai. Então, isso é um dado contínuo. Por mais que se você fizer uma medição aparentar ser um dado discreto, você vai medir 1,32. A medida em si, o resultado em si, ele é um dado contínuo, perfeito? E tomem cuidado, porque essa distinção é extremamente importante para a estatística. Porque existem coisas para estudar dados discretos e existem outras ferramentas para estudar dados contínuos. Tem que ter essa separação, perfeito? No início da disciplina, no começo da disciplina, a gente vai focar mais nos dados discretos e estudar como que eles se comportam. Quer dizer, nem sempre só dado discreto, dado contínuo também, perfeito? Mas assim, a primeira parte é só para dados discretos, tranquilo? Então essa é a distinção. Aqui existe um planejamento de estudo estatístico. Isso daqui eu deixo no slide, mas é mais para quem for fazer pesquisa estatística. É o que você deve seguir para fazer um bom planejamento estatístico. Então você tem lá, número 1, identificar a variável ou as variáveis de interesse, foco e a população de estudo. Então verifica o que você quer estudar. Desenvolva um plano detalhado para a coleta de dados. Se usar uma amostra, tenha certeza de que a amostra representa coerentemente a população. Não adianta de nada você querer, por exemplo, verificar qual que é a média salarial de quem mora em Jataí, pesquisando, por exemplo, só por quem tem fazenda. Não faz sentido você fazer isso. A sua média salarial não vai representar todo o restante da população, perfeito? Então, tenha certeza de qual é a sua amostra. Terceiro, colete os dados. Bote a mão na massa. Quarto, descreva os dados usando técnicas de estatística descritiva. Aqui a estatística descritiva é como que você vai medir esses dados, o que eles vão te representar. Interprete os dados e tome as decisões sobre a população usando a estatística inferencial. Ou seja, você pesquisou ali, por exemplo, 10.000 pessoas e pegou a média salarial das 10.000 pessoas. Verifique, então, utilizando a estatística inferencial, qual poderia ser a média populacional de Jataí, ou seja, a média de todo mundo que mora em Jataí. E, por fim, identifique quaisquer erros possíveis, ou seja, que tipo de erro pode acontecer na minha pesquisa estatística. Perfeito? Então, esse é o nosso vídeo inicial. Então, essa é a primeira parte da disciplina. Tranquilo? Então, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.